Estava ouvindo um vídeo de um piloto argentino que tem a característica, se colocou como no campo de esquerda, com vários filósofos que a gente vai chamar de antissistêmicos. Derrida, Foucault, Nietzsche. E aí, quando você vai ouvindo o processo, e aí eu acho que a gente vai fazer uma discussão interessante, porque você vai criar uma espécie de estabelecimentos. A filosofia vai ser uma espécie assim de ponto de referência antes de você pegar determinadas estradas. As estradas seriam as teorias e as metodologias que vão sair de determinados pontos de vista filosóficos. Então, quando você vai analisar de onde é que parte esse nosso amigo Dario, um nome que não dá para falar porque são várias consoantes, de onde é que ele parte? Ele parte da desconstrução, que é o que ele fala do Derrida, que é uma pessoa que faz a desconstrução de várias coisas na sociedade. Então, quando você vai trabalhar com desconstrução, e ele parte daquele princípio, você vê que existe ali um ponto de partida que é comum para vários segmentos que questionam a sociedade. Então, de onde é que vai se partir esse Dario? Ele vai partir de uma premissa que a sociedade está do jeito que está e que existe um problema, e você vai ver que ele vai ignorar um determinado problema, que é o problema da complexidade, porque ele não vai trabalhar com a questão do ser humano animal. Ele vai praticamente transformar o ser humano numa alma e que pode tudo. E que todos esses questionamentos que são feitos, essas desconstruções que são feitas, elas são feitas a partir de uma premissa, que tudo é possível, né? Vai um pouco a partir do que Nietzsche diz, que os fatos não existem, existem percepções, né? E o Derrida vai dizer que tudo é texto, ou seja, tudo é texto, tudo está à mercê daquilo que o ser humano quer. Então você vai criar uma espécie assim de onipotência humana, em que essa onipotência humana vai colocar o ser humano vai colocar o ser humano como um ser humano alma. E aí você vai ter essa alma, que é um pouco o surgimento da filosofia na Grécia, que os caras tinham seus problemas, digamos, do dia a dia resolvidos, porque tinham os escravos. E aí então você não vai partir dessa situação. O fato de todo mundo ter que comer 3 vezes ao dia, isso não faz parte da tua preocupação. Toda a estrutura produtiva da sociedade é algo que a gente não considera como uma coisa importante para ser debatida na filosofia.
A filosofia vai discutir questões da alma. E a alma, tudo pode, tudo é texto, né? Não existem fatos. E a realidade, e você vai ver que o que a gente pode chamar de realidade ou de concretude, não existe nada mais concreto de que todo mundo tem que comer 3 vezes ao dia. Se você elimina essa demanda, você então, a partir desse momento, é como se você tivesse assim um entreposto, né? Uma espécie assim de entroncamento em que o cara vai sair determinados ônibus para determinadas estradas e aí você vai dizer, ó, a saída desse ônibus para essa estrada é a da galera que vai eliminar o prato de comida 3 vezes ao dia. Então essa galera sai nessa direção. E a partir dali você vai criar uma estrada antissistêmica ou pró-sistêmica, porque é antissistêmica para este sistema e é pró outro sistema, às vezes sim, às vezes não, que tem muita gente que é antissistêmica inconsequente, talvez a maioria, e você vai jogar então, você vai ter essa tripa aí. Aí você tem esses filósofos todos que vão analisar todas as, digamos, formas do ser humano funcionar. Você vai tirar essa demanda e essa demanda gera um conjunto de hábitos, regras, normas, digamos assim, facilitações da vida para que essa produtividade aconteça, para que essa demanda seja atendida. Então você vai formular determinadas coisas, você vai formular o livre mercado por causa disso, você vai formular a iniciativa privada por causa disso, você vai formar a propriedade privada por causa disso, você vai criar a república para isso. Então você vai estruturar tudo isso, porque do outro lado você vai ter uma outra galera saindo para outra estrada, que é uma galera que não elimina esse problema, encara o ser humano como uma espécie que precisa comer 3 vezes ao dia. E toda a filosofia, toda a viagem, toda tentativa de melhorar a sociedade parte dessa realidade dos 3 vezes ao dia. Então é uma estrada, é uma outra estrada, são 2 estradas diferentes. Então quando você pega, e eu estava ouvindo esse cara, ouvi ele, várias palestras dele e tudo, e ele falou do Derrida, falou do Heidegger, falou do Nietzsche, falou do Foucault, e aí você vai dizer, poxa, mas espera aí, deixa eu entender esses caras, né? Como é que de repente o cara vai falar da desconstrução, da necessidade de desconstruir tudo, da necessidade de questionar tudo, e ele vai dizer que o Derrida é o filósofo que radicaliza a filosofia. Ele radicaliza a filosofia, e eu não vejo problema nesse tipo de radicalização se a gente encarar do ponto de vista artístico, né? Porque a arte vive exatamente da desconstrução, e o papel da arte na sociedade é alargar a visão humana e inclusive ajudar nos processos de inovação. Então não é que aquilo não faz sentido num determinado campo da sociedade. Aquilo faz sentido quando você trabalha com desconstrução, você trabalha bastante bem quando você vai trabalhar com a arte, quando você vai trabalhar com inovação, quando você vai trabalhar com criatividade. Mas aquilo, a arte, ela tem uma função na sociedade que é uma função indireta, que é alargar os sentidos, para você, a partir dos teus sentidos, vamos supor, mais alargados, a partir do momento que você consegue enxergar de maneira diferente, você vai atuar de maneira diferente. O problema é que quando aquilo ali respinga e aquilo ali passa a ser, ela sai do campo artístico, de uma proposta artística, e vai para as ciências, porque o papel da ciência é criar métodos para o ser humano viver melhor, né? E a arte não tem essa função de você viver melhor, ao contrário,
ela vai questionar o viver, né? A arte, ela entra na questão principalmente da vivência, de você ver coisas diferentes e tal. Mas você não pode esquecer que existe antes disso a sobrevivência. E a ciência então cuida da sobrevivência. Então quando você começa a injetar na ciência um tipo de pensamento em que você tira a sobrevivência e a ciência vira uma ciência da vivência, em que você esquece que existe a necessidade da sobrevivência antes, você vai desfacelando todo o processo. Porque você vai começando a bater em determinados pilares da sociedade para derrubar aqueles pilares e você não tem nada para colocar no lugar. O que você tem para colocar no lugar são viagens, são desconstruções que ignoram determinados aspectos do ser humano, que é essa coisa do dia a dia. Aquilo foi criado porque tem uma base. Então, se eu disser assim, não, o dinheiro é o mal da humanidade, né? Por que a gente cria o dinheiro? O dinheiro é uma facilidade que vem a partir das trocas necessárias. Quanto mais gente no mundo, mais o dinheiro vai ter que se sofisticar, mais você vai ter que facilitar as trocas. Então o dinheiro é uma facilidade, é uma representação das trocas que ajuda a gente a viver numa sociedade mais complexa. E aí você começa a questionar a necessidade do próprio dinheiro. Por que você questiona o dinheiro? Porque você ignora a demanda das trocas. Você ignora a sobrevivência. Você quer ir para a vivência. Você quer repetir o que os gregos fizeram. Então é uma coisa muito engraçada, porque todo esse ponto de partida e a estrada que você pega é uma estrada que ignora a vivência. Aí fica uma coisa mais ou menos fácil. Então você vê, a frase, e esse cara, esse Dario, esse argentino, ele é um Derrida, ele é totalmente apaixonado pelo Derrida, e eu gostei de várias coisas que foram ditas no campo da arte. Se você colocar aquilo ali como uma questão, e eu tenho trabalhado com isso, né? Com a dificuldade que a gente tem de superar determinados tipos de percepções. Eu trabalho isso com os meus alunos, né? E eu percebo ali que essa discussão de tudo é texto, né? E eu até já tive essas frases dizendo que tudo era percepção. Eu falo, não, hoje em dia eu não acho que tudo é percepção, né? Porque como eu tenho necessidade de resolver problemas objetivos, né? Eu tenho, e a gente já conversou sobre isso aqui, essa questão do jogo lógico. Eu tenho um jogo lógico com as objetividades. Então eu não posso ignorar as objetividades. Então o que eu acho que é interessante, primeiro, a filosofia ela é uma espécie de entroncamento de estradas. E eu percebo claramente essas duas estradas. Então esse cara, ele pega a estrada da ignorância da sobrevivência humana. Ele é antissistêmico, ele vai pegar vários aspectos de problemas que são gerados na sociedade pelas facilitações que a gente criou para sobreviver e vai pegar aquilo e vai questionar aquilo de maneira pura, sem relevância, subestimando, né? Ele vai subestimar a demanda por sobrevivência. Então ele vai começar a questionar as coisas de maneira pura, como se a gente então não tivesse determinado problema. Eu preciso plantar num determinado lugar e preciso de espaço para plantar porque veio mais gente. E aí a pessoa simplesmente diz que não pode plantar porque vai derrubar uma árvore. Aí você fala, bom, eu tenho que derrubar essa árvore porque eu tenho que plantar. Então, se você discutir a questão da árvore em si, você vai fazer, tudo bem, a discussão da árvore em si é a discussão da árvore em si, mas existe uma demanda humana para poder comer. Então, se você ignora a demanda humana para comer,
você vai questionar a árvore pela árvore. Mas se você vê o problema que existe e que aquilo gera determinado tipo de consequência, e claro que essa consequência pode ser discutida, pode-se tentar fazer alguma coisa, mas você não pode discutir a questão da árvore pela árvore. Você tem que discutir a questão da árvore pela necessidade da sobrevivência. Aí você tira a necessidade da sobrevivência, o mundo fica maravilhoso, tudo é texto, não existe realidade, só existe percepções. Eu sou uma pessoa, o ser humano pode tudo, tudo é possível para o ser humano, basta ele querer, e a partir daí começam as utopias. E eu posso jogar tudo fora, porque se eu tiver uma utopia melhor agora, eu vou ignorar o que o ser humano conseguiu até agora. E aí você entra num processo nas ideias revolucionárias e não evolucionárias. Você entra na revolução de tudo e não na reforma das coisas. E aí você entra num processo de inconsequência. Bom dia, bom dia. Você entra num processo de inconsequência, porque você simplesmente está querendo derrubar determinados pilares de uma casa, achando que aqueles pilares não sustentam a casa toda. Aí você derruba a casa, é o que aconteceu mais ou menos na Venezuela. Você derruba a casa e aí você não tem nada para colocar no lugar. E aí, para terminar, tem duas coisas que eu acho que aí estão colocadas na hora que você vai criar essa sobrevivência. Você vai basear essa sobrevivência num sistema, e aí você vai criar um modelo de sistema, que é o livre mercado, a república, etc. E vai tentar aperfeiçoar, e aí você cria métodos possíveis de aperfeiçoamento do sistema. Ou você vai basear todo o teu modelo em pessoas, em que não importa muito o sistema, que é mais ou menos o que acaba havendo como consequência. Se eu tiver pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que abraçam determinada religião ou ideologia, essas pessoas por si só vão conseguir tocar um sistema. E aí eu não me preocupo em criar um sistema em que eu possa, bom dia, ter crítica ao poder central, mudar o poder central, ter espaço para as pessoas se colocarem. Eu simplesmente começo a defender um sistema de maneira inconsequente, porque nada funcionou parecido no passado, e aí você vai apostar tudo nas pessoas. E é o que está mais ou menos acontecendo no Brasil, a falta de narrativa das pessoas antissistêmicas, porque elas apostaram tudo nas pessoas, as pessoas se mostraram corruptas e apostaram num sistema meio barro, meio tijolo, que é o que está acontecendo na Venezuela, que acabou em tirania. Então esse cara, a experiência que eu tenho e ouvindo esse argentino, foi uma experiência muito rica, porque eu vejo claramente da onde que as coisas partem. Qual é a rodoviária que gera tudo isso? E nessa rodoviária tem essa estrada antissistêmica que você elimina basicamente a sobrevivência humana e todas as injustiças, problemas, inconsequências, dificuldades que acontecem na luta das pessoas para sobreviver. Se você tirar isso, tudo é texto, tudo é possível, o ser humano pode tudo, é onipotente. E aí quando ele vai criar as sociedades da onipotência, a sobrevivência vai aparecer, e aí vem a fome e vem a miséria. Bom, é isso aí.